A tilápia, quando a gente compra ela num tamanhinho pequeno, né? Como ela já vem melhorada geneticamente, o que acontece? Muito provavelmente você consegue ter um lote padrão, né? É um peixe que a gente acabou de falar, tem genética. Então, você compra com uma confiabilidade maior que ele vai ter um desempenho, que é um peixe que vai desenvolver bem, que vai crescer bem, desde que você o trate bem na sua piscicultura, né? Sejam bem-vindos à nossa live rotineira aí de quinta-feira. Seja muito bem-vindo. E hoje nós vamos trabalhar um tema bem diferente, né? Nós vamos falar aí sobre como é que você faz para escolher o tamanho ideal de compra de alevino. Quais são as coisas que você precisa avaliar para escolher o tamanho desse alevino? Será que é só desempenho zootécnico? Será que é só preço de alevino? Ou será que tem outros fatores que a gente pode avaliar para decidir, né, qual é o tamanho do alevino que você vai comprar? Se é aquele alevino bem pequenininho, que vai ser mais barato, consequentemente, ou se é um alevino maior, ou às vezes até um alevinão aí, como a galera gosta de chamar, ou um juvenil, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre esse tema e ninguém mais, ninguém menos do que a Adri vai participar aqui junto com a gente para falar da parte financeira, que é o que nos interessa também. Então, eu vou convidar ela para participar aqui, lembrando que todo o conteúdo que eu trago para vocês aqui é para te ensinar a trabalhar a sua piscicultura, independente do tamanho da sua piscicultura, em sistemas tradicionais, em sistemas escavados, né? Em viveiro onde você tem renovação de água, onde você tem ali um viveiro escavado mesmo, mas independente do tamanho desse viveiro, podendo ter a possibilidade de faturar R$ 125 mil por hectare através da produção de peixes. E é claro, né, que esse valor aí de faturamento é um valor proporcional ao tamanho da propriedade que você tem. Então, isso é legal de você imaginar que, por exemplo, se você já tem um viveiro ali dentro da sua área, da sua chácara, do seu sítio, você pode otimizar ele e conseguir ter faturamentos muito melhores e mais produtivos do que provavelmente você está tendo hoje. Tá joia? Então, meu nome é Soraya Dallagnol e eu vou convidar a Adri para participar conosco aqui agorinha. Ela já está entrando. Joia, Adri! Que bom você aqui. Faz tempo que a gente não entra junto, hein? Bom, é verdade, né? É tão bom. A gente, a hora que sempre termina, fala assim, é boa essa duplinha, né? E depois passa o tempo, mas estamos aqui de novo. O que importa é que a gente esteja constante, independente do tempo, que a gente esteja constante, de vez em quando vem aqui, né? Dar algumas novidades, algumas pitadinhas da parte econômica, né? Estimular o pessoal a aprender a fazer conta, fazer a anotação dos dados, dos indicadores zootécnicos e econômicos, né? E aí é bom, né? Tá de vez em quando dando essa recapitulada aí. Isso mesmo. Então, vamos lá, que bom. Hoje a gente vai falar, então, desse tema, né, Adri? De escolher, como é que a gente faz para escolher? Porque não são só, não é só preço de alevino, né? E não é só planejamento e dimensionamento, pensando em capacidade de suporte. A gente pode sim olhar para o viés do ponto de vista econômico, né? Financeiro aí, na escolha do alevino, né? Do tamanho do alevino. Então, pensando nisso, por que é que você acha que vale a pena o piscicultor olhar não só a questão de sanidade, de genética, de linhagem, mas também olhar o tamanho e o preço desse peixe quando ele vai comprar o alevino? Nós temos hoje duas vertentes, né, bem separadas, né, no Brasil. Nós temos a tilápia,
né, que é uma espécie exótica, mas onde a gente já tem melhoramento genético, a gente tem, né, alguns pacotes tecnológicos muito mais desenvolvidos para tilápia, né? E temos as espécies nativas que ainda nós estamos engatinhando, né? Estamos começando a trabalhar com a genética, mas que tem se mostrado, mesmo assim, né, Soraya, altamente produtiva, né? A tilápia, quando a gente compra ela num tamanho pequeno, né? Como ela já vem melhorada geneticamente, o que acontece? Muito provavelmente você consegue ter um lote padrão, né? É um peixe que a gente acabou de falar, tem genética. Então, você compra com uma confiabilidade maior que ele vai ter um desempenho, que é um peixe que vai desenvolver bem, que vai crescer bem, desde que você o trate bem na sua piscicultura, né? Uhum. Quando a gente trabalha com as espécies nativas, né, a gente já não tem essa garantia, né, Soraya? Quantos piscicultores já compraram alevinos ruins, né, de baixa qualidade, e já ficaram, não necessariamente porque não tem genética, tá, gente? A gente está falando baixa qualidade, assim, quando o peixe não foi alimentado adequadamente, as matrizes, né, aí acaba tendo proles, né, filhos, né, também fracos, pequenos. Então, quantas pisciculturas já não passaram por um ciclo inteiro, né, de produção dentro da sua piscicultura, colocando culpa na ração, né? Você Que é a que primeira. trabalha com a ração sabe disso, né? Sempre a ração é a vilã do negócio. É, Colocando culpa assim. É como se a gente tivesse trabalhando com uma... É igual a criança, né? Se ela sofre o processo de desnutrição quando ela é bebê, ou então quando naqueles 3 primeiros meses lá da mãe, dificilmente isso vai ser recuperado, né, na vida adulta, né? Então, uma criança que sofreu desnutrição, raquitismo quando pequeno, não vai conseguir ter o seu potencializar, né, seu desempenho nunca. O peixe, mesma coisa, né? Se ele passa por um processo de desnutrição, ou quando ele é larva, levino, ou mesmo naquele período de formação do ovo, né? Vamos falar de uma forma bem comum aqui, né? Do ovo dentro da fêmea, ele também vai ser, né, Soraya, um alevino deficiente. Então você pode dar todinho, né? Pode dar a melhor ração do universo para ele, pode, né, fazer que ele não vai ter desempenho, né? Então, mas o produtor só descobre isso quando, né? Quando termina a safra. E aí é um prejuízo muito grande, que é uma coisa que a gente não consegue visualizar no começo, no início. Então a gente precisa, quando a gente trabalhar com espécies nativas, né, saber muito bem de quem a gente está comprando, acompanhar o processo de transporte, conhecer, né, a piscicultura de quem está te fornecendo o alevino, né? Mas voltando lá para a sua pergunta, né, por que esse tamanho, né, influencia, né? Se o peixe é pequeno, né, ele passou por uma primeira triagem dentro da piscicultura. A gente coloca as larvas no tanque, como a gente não tem essa genética, cresce. A mesmo lote, né, nós vamos ter peixe de 3, de 2, de 1 centímetros. Uhum. Em 15, 20 dias mais ou menos. Nós vamos ter... Aí a gente passa uma rede para fazer o quê? Né? Para fazer um processo de como se fosse uma seleção, né? Uma filtragem. Né? A gente passa uma rede e vai sair nessa rede quem? Os maiores. Quando a gente puxa esses maiores, né? A gente está puxando quem? Os cabeceiras. Né? Só os tops, né? Quando a gente tem essa tendência em comprar um alevino maior, você chega lá na piscicultura e fala, olha, eu quero um alevino de 10 centímetros, eu quero um alevino de 15 centímetros. Quanto maior o alevino você pede, mais tem essa tendência, tá? A gente não está falando que é uma regra, né? Ocorre essa seleção, né? Ocorre essa seleção. Então, tem essa tendência de pegar os maiores. Por outro lado, a gente também tem que tomar o cuidado para não comprar alevino da safra anterior, que não foi vendido, que não desenvolveu. Aí chega agora em setembro, né, finalzinho de setembro, começo de outubro, o cara aparece lá com alevino já de 20 centímetros, né, de 50 gramas aí de tambaqui. De onde que ele tirou esse peixe, né? Tambaqui de 50 gramas, né? Se a safra está começando agora, né? A desova está começando agora, né? Então tem vários fatores aí que a gente tem que ficar de olho. Mas o legal mesmo, né, que é o
a resposta que você quer, que todo mundo quer aí, né? O que isso influencia, né, economicamente? Na nossa análise de hoje, né, como eu falo lá sempre, né, aquela planilhinha do Excel é a nossa bola mágica, né, bola de cristal, né? Você pergunta, olha para ela com muito amor e carinho, pergunta para ela o que você quer saber e vai lá trabalhando direitinho com ela, ela te responde. E hoje nós tivemos umas respostas muito interessantes. A Soraya perguntou, né, qual que é o melhor tamanho, né? Que isso vai influenciar economicamente, né? Quanto maior a gente vai comprando o alevino, menor o nosso ciclo de produção. Mais rápido a gente consegue girar, né, dinheiro dentro da piscicultura. E fazendo essa análise, Soraya, assim, uma forma assim, bem rápida, né, os resultados ficaram lindos, porque a gente foi percebendo que, né, o alevino lá de 3 a 5 centímetros para peixe redondo, que é muito comum, né, ser comprado, passando depois para 15 gramas, 40 gramas, 60 gramas, o preço aumenta 3 vezes mais, tá? O preço passa aí de 280, 300 até R$ 900 o milheiro, né? Uhum. Então, assim, é um aumento muito grande, né, do preço. Aí você fala assim, mas eu vou pagar o triplo. Quem quer pagar o triplo pelo preço, pelo milheiro da Levino? Me fala aí, quem quer comprar? Né? Ninguém quer. Ninguém quer, né? Aí, inclusive, os produtores de alevinos acabam sendo forçados, né, a vender um alevino com Oi. Adri, só um pouquinho. Eu acho que seu áudio... Veja se o seu áudio tá acontecendo alguma coisa com o seu áudio do YouTube. Eu tô ouvindo bem. E agora, hein? Ok? Deixa eu... Tá nos dois. Tá, eu tô... Você quer que eu ative o som do YouTube ou não? Não, deixa do jeito que tá. Depois, qualquer coisa, a gente usa a gravação do meu. Enfim, vamos continuar. Mas quer que dá uma olhada? Porque aqui tá tudo ok. Tô te ouvindo bem, a imagem do StreamYard também tá ok. Desliga o meu micro... Aparece para você aí uma telinha, do meu microfone? Aparece. Mudei aqui o microfone, eu tirei do silenciar. Ficou ok? Acho que agora vai ficar bom, né? Eu acho que era isso. Não? Tá. Vou ativar o áudio daquele que você pediu para eu desativar. Melhorou. Vamos ver se... Pronto, melhorou. Uhum. Ok. Beleza. Vamos lá, então. Né? Então, assim, ninguém quer pagar, né, por um preço maior. É aquilo, a mesma coisa que acontece na ração, né, Soraya? Ninguém quer comprar uma ração com um preço mais elevado. Né? No entanto, quando a gente começa a fazer contas, né, aquilo que a gente falou, né, na última live, né, a gente sai daqui do tapão de olho, né, e passa a enxergar de uma forma muito melhor, com que realmente a gente possa tomar as melhores decisões, né? E com isso, ó, o preço do alevino quase triplicou. E como que ficou aí o lucro? O lucro passa para, em média aí, né? Ele passa para 12%. Vamos lá, né? Se a gente tem o alevino normal, a gente tem um lucro X. Uhum. Se eu passo a comprar um alevino um pouco maior, que eu diminuo um mês, o meu lucro já aumenta em 12% em média. 12%. 12%. Que fantástico. O lucro, gente, o lucro. Tá? Aumenta em 12% só com... Por que isso? Né? Não é só porque a gente está comprando... Nós não estamos nem colocando em questão de comprar um alevino melhor. Vamos... O alevino normal. Ei, isso que você não está nem considerando aí, pelo que eu estou entendendo, que você vai ganhar ainda mais um ciclo mais cedo.
Não, eu estou considerando. Ah, em um tá. ano, Tá já foi considerado, né? Beleza. Eu coloquei lá, transformei tudo em um ano, né? Então você consegue aumentar, né, o seu Sim. ciclo de produção lá de um ano, né? O seu lucro anual, né? Na verdade, o lucro anual em 12%. 12%. É muito. Só com manejo desse, É. né? Com uma decisão dessa. Né? Mas quando tomar essa decisão? Na tilápia, o pessoal tem feito muito isso na região de Toledo, se eu não me engano, na região. Então, por que eles já estão fazendo isso em algumas. Com a tilápia? Porque eles estão mais profissionais naquela região. Então, eles já estão acostumados a fazer conta, eles não estão mais tomando decisões aleatórias, né? Sim. Tem muitas cooperativas, né? Eles trabalham com sistemas muito bem organizados, né? Uma produção eficiente. Então, eles começam a comprar alevinos maiores e também utilizam muito alevinos maiores já para abastecer os tanques redes. Uhum. Em vez do produtor de tanque rede comprar alevino pequeno e ficar lá trabalhando com aquela parte que é bem mais sensível, bem mais cuidadosa, eles estão profissionalizando o setor. Então, poxa, né? Eu tenho uma pequena, e é uma excelente alternativa, Soraya, para quem tem pequena piscicultura. Sim. Olha, é uma excelente alternativa. Já tem uma galera que está especializado em fazer recria, né? Isso. E aí, em criar o juvenil, em criar o juvenil. E é legal para o pequeno. Aqui mesmo em Pontes Lacerda, nós temos um pequeno produtor, né? Ele é até um assentado. Ele compra, né, lava, faz a recria, né, e vende juvenis, né, para as pisciculturas aqui da região. Mas eu acredito muito que esse é uma das coisas que vai acontecer também para peixes nativos e vai começar a acontecer cada vez mais corriqueiramente aí no setor, que é uma questão de organização da cadeia e profissionalização, né? Cada um agora, pode ser bom. Você falou que aumenta em 12%, eu estou impressionada com esse número. Você falou que aumenta em 12% o lucro. O lucro. Em um mês, que ele diminui o ciclo. Em um mês. O que além de... O que é que outras condições a gente pode ver de melhorias quando a gente compra esse peixe maior? Que, por exemplo, eu vi o lucro, você me falou. Taxa de mortalidade melhora, né? Taxa de mortalidade. Você tem essa chance, se você, por acaso, né? Hoje, nós estamos aí 30 de setembro. Até falei com um produtor de alevino hoje, ele falou que ele já começou a fazer desova, né? Então, se por um acaso eu chegar lá e falar assim para ele, tira para mim o seu maior... Qual que é o seu maior alevino que você consegue me vender hoje? Ele fala, Adriana, tem 30 dias que eu fiz uma desova aí, o tanque deve estar com os peixes em torno de 3 a 5 centímetros, né? Ou se tiver um tempo maior, chega até a 8 centímetros, se tiver mais tempo, né? Se eu falo, não, então eu quero o seu lote maior, o que ele vai fazer? Ele vai fazer exatamente isso, né? Ele vai passar a rede, né? E ele vai me tirar só os cabeceiros. Isso aconteceu numa piscicultura aqui perto. Porque ele não tinha tanques de recria, Aí ele comprou peixe já de 10 centímetros para colocar nas represas, né? Porque já eram represas, tinha represas de 6, de 8 hectares, então eram represas grandes. Era o primeiro ciclo, né? Então, tudo bem que ele desperdiçou espaço. Mas, por outro lado, eu nunca vi peixe para desenvolver tão bem igual esse. Porque eu tinha certeza que ele pegou assim, o melhor que tinha dentro daquela piscicultura, ele pegou para o cara poder fechar o lote, né, no tamanho que ele queria. Então, assim, é espetacular. Mas sem contar nada disso, né? A gente já tem aí, só pensando em diminuir um mês de ciclo de produção e melhorar a mortalidade, né? A gente já tem aí 12% a mais de lucro. Mais um mês, muito bom. 21 e pouco por cento. Mais um mês, 90 dias, né? E o alevino aumentando, tá? Alevino chegando até 60 gramas aí, né? Demora em torno de 90 dias para um tambaqui. Eu tô falando do tambaqui, tá, gente? O tambaqui aí chegar a 60 gramas em média, né? Mais um mês, 33% aí de lucro.
Aumenta. Fantástico, Fantástico. fantástico, fantástico, fantástico. Ô, Adri, Tá? e a gente não pode deixar de citar outras coisas, né? Por exemplo, a compra da ração desse alevino, dessa fase inicial, vai ser muito mais cara para o piscicultor que faz engorda, porque ele compra em menor volume, do que para o piscicultor que tem a piscicultura de reprodução, de produção de alevinos, né? Então, o custo com alimentação aqui vai ser mais alto, né? Se a gente pensar assim. Sim, 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 né? Aí cabe o produtor de alevinos também se profissionalizar para ele saber o preço também que ele tem que cobrar por aquele peixe, né? Para que nenhuma das partes... Eu acredito que nenhuma das partes saem perdendo, não. Tá? É muito difícil, Sim, né? Então, o objetivo não, acho que o produtor de alevino, ele tá bem respaldado aí, né, com o preço. Só que o que muda? O que muda muito, Soraya? É que o produtor de alevino, ele é profissional naquilo, né? Ele é muito eficiente. Então, aquela ração que a gente compra, né, com alto teor de proteína, a gente que trabalha só com engorda, né, aquela ração que a gente compra para a fase inicial, com alto teor de proteína, aquela necessidade de você ter um cuidado mais minucioso, alimentar mais vezes por dia, jogar na quantidade. A gente sabe que a gente não pode desperdiçar um grão daquele. Um ventinho que levar um pouquinho daquela ração fora, a gente tem que falar, volta a ração, porque é muito caro, né? É muito caro. Então, o produtor de alevino, ele já tem, né, muito mais gabarito, muito mais sensibilidade, né? Não desmerecendo, né, a capacidade do produtor que trabalha com engorda, mas é diferente. É igual quem trabalha no berçário, quem trabalha com adolescente, adulto, né? São coisas diferentes. E outra coisa que eu acho que é importante a gente levar em consideração aqui é a mão de obra de manejo de alevinos, né? Então, a mão de obra, são muito mais números de tratos por dia, né? Que quando está dentro de um laboratório é feito, né? Os tanques, né? Já são tanques menores. Né? Então você consegue controlar, né, mais essa alimentação, esse consumo, né, dessa ração com alto teor de proteína, né? E alto valor comercial. Então, assim, é fantástico. São vários fatores benéficos, né? Isso, para ambas as partes, né? Para ambas as partes. Não é à toa que hoje já acontece, né, nessa região aí do Paraná com a tilápia. Né? Tanto os produtores de tanque-rede, né, já estão usando isso já há bem mais tempo, né? Justamente porque é uma fase delicada. Aí os pequenos produtores fazem tanque escavado, né? Depois transporta já os peixes direto para os tanques de engorda no tanque rede. Então é muito legal. E eles são muito daquela região de Santa Fé do Sul também, né, que é no interior de São Paulo, que são altamente produtores lá, realizam também a mesma coisa. E juntando, né, e fortalecendo toda a cadeia. O pequeno, né? O médio. E também o pequeno produtor, o que ele pode comprar? Ele pode se profissionalizar nisso, ele pode comprar a larva e se profissionalizar só na produção de alevino, né? E juvenil. Que é uma outra são fases distintas, né? E o piscicultor precisa entender isso, que a estratégia de manejo é completamente diferente. O manejo de limpeza desses viveiros, de desinfecção desses viveiros, é completamente diferente. E se ele estiver sendo feito... Despesca, né, Soraya? O pessoal quer fazer despesca de alevino igual faz despesca de peixe adulto. Gordo. Não dá, né? Eu já vi cada coisa. Eu já vi que teve coisa que falava, não, só acredito que eu tô vendo mesmo, sabe? De fazer transporte em saco de ração, sem água, em cima de caminhonete. Tem muita história para contar de transporte de peixe, né? Aí uma pergunta aqui, ó. Pode falar. A Sandra perguntou se ela compra um alevino, mesmo quando compra um alevino de boa procedência, mesmo assim corre o risco de vir infestação de outros peixes forrageiros, o lambari, por exemplo. Corre, né? Corre o risco. Mas a gente toma um cuidado muito importante quando os peixes chegam na piscicultura. Se eles vêm com caminhão de transporte,
a água que sai, né, desses caminhões, ela tem que ser jogada no barranco, ela tem que ser jogada na terra, né? Vai E fazendo não dentro renovação, do você viveiro. vai fazendo, tirando água do seu viveiro, vai jogando dentro do caminhão e tem uma canaleta, né? Tem um registro que a água que veio, né? Ela vai saindo para fora caindo na terra, né? Então você evita dessa forma alguns patógenos que podem estar na água, não necessariamente no peixe. Pode sair essas ovinho, larvinha, né, de lambari, é que eles não vêm grande, mas vem o ovinho, a larvinha de lambari, então eles acabam caindo ali também. Mudinhas de plantas, né, aquelas plantas que infestam as pisciculturas, que é terrível, também vem nessa água de transporte, então tem esse cuidado aí, ó, um excelente tema aí para a sua próxima Excelente live. tema mesmo. Inclusive, esse é o tipo de manejo que pouquíssimas pessoas fazem. A maioria das pessoas que compram peixe que vem transportado em caixas... Joga água dentro do tanque. Jogam água dentro do tanque. A maioria. Quando vem na caixa, aqueles que vem embalado dentro do saco plástico, na caixa, geralmente aqueles ainda utilizam água de poço, de mina, né? Mas a de transporte é mais difícil, né? Você tem que saber, na verdade, se o cara usa, né? Quem está te fornecendo, se ele usa uma água de mina... Qual é a água de origem, né? A água, né? Se é de uma represa? Água de poço, né? Uma água de poço, de mina, ou se é uma água de represa? Se é água de represa, essa água tem que ser descartada. Tem que fazer aquela aclimatação, né, que a gente sabe, mas essa água ela tem que ser descartada. Beleza, é o ideal. Sandra? Beleza, vamos lá. Então, como a gente viu aí que pode aumentar em 33% o lucro da piscicultura quando você compra peixes aí a partir de 60 gramas. 60 gramas, 60 gramas. E aí, você diminui 3 meses. Você diminui 3 meses no seu ciclo de produção. Você não precisa comprar as rações Nanolis lá da Socil de 0,8 milímetros, de 1,3 milímetros, que custa 200 e poucos reais cada saco de ração, né? Não precisa fazer uma alimentação de 5 vezes ao dia, né? Que sim, você diminui mão de obra. Você diminui mão de obra. A chance de doenças, porque essa fase é uma fase onde o peixe está mais suscetível, né, à contaminação de doenças. Mortalidade, como você bem disse, e é claro que essa mortalidade tem a ver com a qualidade, né? Tem de predação, né, e por doenças, né, que ocorre bastante, né, que ocorre bastante. Nossa, agora falando em predação que você falou, Adri, muito bem lembrado, não precisar usar a tela antipássaro e nem o famoso biguazeiro, né? Gente, aqui no Mato Grosso, nós temos um profissional dentro de uma piscicultura que chama biguazeiro. Muita gente nunca ouviu falar esse termo. Mas é uma pessoa que só fica na beirada dos tanques, porque aqui a gente trabalha tanto com viveiros, né, pequenos, como com viveiros muito grandes, represas enormes. Então, nós temos profissionais que ficam ali na beirada só espantando pássaros, né? Então, imagina. E eu já vi, né, pisciculturas ser dizimadas. Pode ser a quantidade que tiver. Né? É uma outra coisa também, né, Soraya, que o piscicultor, toda vez ele fala, mas aqui não tem o predador, né? O primeiro ciclo. Né? Toda vez ele fala, não tem problema, minha filha. Aqui não tem biguá, aqui a gente não tem problema. Aí ele põe lá os peixes. Você fala assim, não põe. Aí ele põe. Não tinha antes dele pôr o peixe. O predador é assim, ele não tem antes de você pôr o peixe. A hora que você põe, ele começa a aparecer. É fácil. Eu chamo de restaurante self-service. Eu falo, não tem ali, não tem, mas é mais barato para ele, né? É mais fácil para o biguá ir caçar o alimento dele ou ir no self-service. É ir no self-service. Né? Fresquinho, né? Não precisa nem se preocupar muito, né? E vai aparecendo, né? Quanto mais peixe tem, mais pássaros vão aparecendo. A natureza, ela é
encantadora, apesar de muita gente querer morrer, né? Com essa predação aí, porque realmente o prejuízo é muito grande. A gente está rindo aqui, mas não é brincadeira, não. O negócio é sério mesmo. É isso mesmo. Muito bom. Então, além de todos esses fatores, o que mais a gente pode considerar a respeito dessa escolha aí do alevino? Ah, Soraya, se ainda, né, para espécies nativas, se ainda dessa sorte aí, né, se ocorrer esse manejo, aí eu vou te falar que de pegar, né, os cabeceiras realmente, aí eu vou te falar que a expectativa de lucro é muito maior, é muito maior. Porque você, quando pega um lote realmente de peixes bons, né, com essa probabilidade, você está comprando já um alevino maior, é uma maravilha. Quem faz. Eles fazem dentro da mesma propriedade, né? Mas quem faz muito isso é Rondônia, né? Que eles fazem com aquele sistema trifásico, né? Que eles vão repicando, né, os peixes. Mas eles não necessariamente eles compram peixes pequenos, mas eles utilizam 3 fases, né, na engorda, né? Aliás, desde a fase de recria até a engorda, eles utilizam 3 fases, né? Então, eles conseguem aproveitar mais eficientemente também os tanques, né, com o tambaqui. Então, acaba favorecendo também isso. Aí, assim, aí é imensurável, né, essa possibilidade aí de você comprar um alevino de melhor qualidade. Sim, não, e com certeza faz toda a diferença. Não faz toda, não é só o fato de ter um alevino de melhor qualidade, mas dar mais condições também, porque como a gente estava falando, o fato dele ser mais suscetível, né, você tem muito mais fatores que podem vir a atrapalhar o seu processo de desenvolvimento nessas fases. Você perde menos no transporte, né? Ele é um peixe que ele já está mais resistente, né? Ele tem uma desvantagem que a gente não pode desconsiderar, que é o valor do transporte que aumenta, né? Mas isso aí já está embutido no valor do maior preço do alevino, né? Então a gente já embutiu. Então, também não é, mas não é um problema, porque às vezes alguém está pensando, mas não contou o transporte. Não, está contado o transporte sim, né? Que ele fica mais oneroso. Mas ele é um peixe, a gente sabe que quanto maior o animal, né, ele mais resistente ele vai ficando. Então, se você pega um peixinho pequeno, né, para alguém que não tem experiência, principalmente, né, Soraya, que a gente pode dar uma dica boa aqui, para quem está começan,do né? Para quem está começando, né? Não tem experiência ainda, né? Não tem experiência ainda, porque é igual pai e mãe de primeira viagem, né? Quem é a primeira vez, né, tem que ter alguém, um avô, uma avó, um tio, uma tia que já tem experiência, né? Porque os bichinhos são mais susceptíveis, né? Exige mais cuidado. Então, para quem está começando, conseguir comprar um alevino maior é muito mais benéfico. Para ele ter uma safra mais rápida, né? Às vezes o capital de giro também é menor, né? Também tem essa questão do capital de giro. Se você consegue rodar mais safras, né, dentro da sua piscicultura, você acaba retornando, né, o recurso mais rápido para ele começar uma próxima. Olha. Porque imagina, você esperar 12 meses, 13 meses, e depois você esperar 10... Faz toda a diferença. Né? É um terço do tempo. Assim, se a gente for aqui ficar discutindo, a gente vai achar muito mais vantagem, muito mais coisa. Agora, por que é que você acha que ainda o piscicultor insiste em querer comprar o pequeno, o menor alevino? Você acha que é só por causa de preço mesmo? Você acha que é isso? Né? Sabe? O fato do preço e o fato dele... Nós temos essa tendência, né? Não é só piscicultor, a gente quer fazer economia, né? A gente tem já está embutido em nós, né? Dificilmente as pessoas saem rasgando dinheiro, né? Mas a gente tende a querer comprar o que é mais em conta. Só que a gente precisa saber até quando, né? Esse mais barato é mais barato. Realmente é mais barato, né? Então... precisa fazer conta, precisa aprender a fazer conta, né? Para ver se realmente aquilo é mais benéfico. Não, e aqui você mostrou completamente.
Quem continua... É que eu não coloquei os números aqui, né? Que eu não coloquei os números e os dados lá, todos tabulados, né? Para obter isso daí. Nós não estamos chutando, viu, gente? Não é um chute, né? Não é um chute não, né? Eu peguei várias psiculturas, fui fazendo análise, simulações e realmente, assim, e com valores que a gente já tem experiência, né? Sim. Com indicadores zootécnicos, né? Taxas de crescimento, de mortalidade aí que a gente já tem experiência. Então, foi muito legal, muito legal. Inclusive, até né? Eu já sabia que existia essa economia, mas não sabia exatamente quanto, né? Não tinha feito essa análise para várias psiculturas, né? E aí, na hora lá, né, fica muito evidente. Quem está assistindo essa live aqui hoje, tá proibido de comprar alevino pequeno. Pequeno. Tá proibido. Ó, a Silvaneide, que é nossa aluna, já está falando assim, ó. Vou aderir comprar alevinos maiores a partir de agora. Aluna psicultura de alta performance. Silvaneide. Arrasa, ó. Já tomou decisão agora aqui, ó. Já se comprometeu, inclusive, em tomar essa decisão. Exato, Silvaneide. Ainda mais você que trabalha com peixes nativos, né? Show de bola, né? Só tome cuidado para não comprar alevino grandes de safras anteriores que estavam lá, né? Meio que deixado de lado. Descarte. O descarte, né? Da safra passada. A sobra, né? Da safra passada. Isso. Ô, Adri, agora eu lembrei de outra coisa. Para quem tem climas, para quem tem inverno. Para quem tem inverno é perfeito isso. Né? Porque sim, você consegue acelerar muito o seu ciclo de produção. Planejar quando vai comprar, né, certinho. Não só do inverno, Soraya, mas também nessa época de escassez de água. Né, também é uma coisa que pode ser considerada, né? Porque a gente sabe que tem muitos viveiros que eles atingem o seu potencial de água na época da chuva. Depois eles, né, ficam com a água sem, né, renovação. Então é importante também a gente não atingir, né, o pico de engorda nesse momento do pico da seca. Né? É uma coisa também que precisa ser tomada. Bom, a piscicultura é fantástica, né? São muitas possibilidades. Variáveis, são muitas variáveis, né? São muitas variáveis. Adri, e esse peixe, é padrão esse preço de... um peixe de 60 gramas, ele vai ser sempre o mesmo preço? Ou um peixe de 50 gramas? Soraya. Por enquanto, por falta, né, de organização ainda, né, da cadeia, não é padronizado. Né? Não é padronizado. Então, o que o piscicultor tem que fazer? Encontrar lá 2, 3 pisciculturas de alevinos de boa procedência e fazer um orçamento. Isso, e fazer um orçamento, exato. Né? Inclusive, a gente pode, né, o próprio piscicultor, ele pode falar, se o produtor de alevino lá, ele não está adaptado a vender alevinos maiores, ele fala, não, eu posso te pagar tanto. Ele pode oferecer. E a gente pode, o que ele precisa saber é fazer a formação do preço do alevino de maneira isso, quanto que ele justa, até quanto que ele pode pagar, isso, até quanto que ele pode pagar, que seja interessante. Parece loucura, né? Como assim você vai chegar lá e vai dar o preço do produto? Do produto, né? Mas na piscicultura ainda existe isso. Né? Porque tem muita gente que ainda não vende esse tamanho de peixe, né? Isso, porque não é algo comum, né? Nós estamos falando aqui de uma coisa que não é uma prática comum né, principalmente para espécies nativas e para tilápia na maior parte do Brasil também não. Quando a gente fala da região do Paraná, do sudoeste do Paraná, quando a gente está falando da região de Santa Fé do Sul, né, eles são profissionais, né? São profissionais. Então, para eles lá, com certeza você vai falar, eu quero um alevino de 30 gramas, eles têm lá o preço. Não precisa você chorar e vai ter o alevino. Então, a gente está falando aqui para o Brasil. Então, não é regra. Não é regra. No Brasil não é regra. Tá começando agora, né? Tá começando. E o nosso piscicultor aí que vai aprender a fazer conta, né, do curso aí, né, Soraya? O nosso piscicultor, ele pode chegar lá pro produtor de alevino e falar, olha, eu posso te pagar tanto, né? Para mim é interessante esse valor e acredito que seja interessante para você também. Então, por que não fazer uma proposta? Ô, Adri, me veio agora, quem sabe faz ao vivo, né? Talvez a gente não tenha essa resposta.
Porque como a Adri bem falou aqui, a Adri rodou esses dados para a gente trazer essas respostas aí para vocês. Mas veio surgiu uma dúvida aqui na minha cabeça agora. Na ração, quando a gente vai escolher uma ração, então, eu tenho uma ração que com o mesmo teor proteico, com a mesma formulação lá, digamos assim, né, mesma composição, com preços distintos e que me dão conversão alimentar distintas e que às vezes mesmo a ração mais cara é mais viável financeiramente do que uma ração mais barata. Pensando do ponto de vista de conversão alimentar. A gente consegue saber, ou você sabe agora, né? Talvez não agora, mas o quanto a mais vale a pena eu pagar pelo peixe maior. Por exemplo, o alevino de 10 centímetros, ele é R$450 o milheiro. Uhum. Até quanto a mais vale a pena eu pagar por esse alevino de 30 gramas, 60 gramas, sei lá? Você fala quantos reais? Tipo, até onde vale a pena? Até onde vale a pena? Porque você me deu o exemplo aqui de que o preço do peixe é 3 vezes mais, ou o que você orçou para fazer esses dados. 3 vezes mais caro, né? Então, 450, você falou o quê? 900 reais? Chegou até R$900. 900 reais. Até onde vale a pena? Tipo, se eu encontrasse um fornecedor de alevino que ele me cobrasse R$1.000. Sim. Não, por exemplo, a gente pode fazer esse ponto, seria um ponto de equilíbrio, né? A gente pode fazer a gente pode fazer essa conta também. Mas, por exemplo, se fosse pagando R$900, né? Pagando 3 vezes mais o preço do alevino, o lucro já chegou a 33%, 32%, a 33%, né? Você pode colocar mais 33% a mais aí, que mesmo assim ainda vai sobrar lá no lucro, tá? Mas eu tô fazendo um chute aqui. Pode ser muito maior esse preço, tá? Pode ser muito maior. Entendi. Pode ser muito maior. Sim. Muito. Cara, é fantástico. Porque vamos pensar aí, né? Uma piscicultura aí com tambaqui, né? Em média, 20 mil reais de lucro, né? Aumentando em 30%, vamos colocar, ele vai para 26 mil reais de lucro. Então, são 6 mil reais a mais que eu posso pagar de alevino. Então, esse alevino poderia, em vez de estar custando 900, ele poderia, sabe, proporcionalmente. Entendi. Então, não tem... Massa. Pode ser muito maior ainda esse valor. Muito mais o valor do alevino. E aí o produtor, principalmente, né, no caso das espécies nativas, consegue rodar mais rápido, é aquilo que a gente já falou, né? Se eu consigo passar aí para 9 meses o ciclo, né? Ele não precisa ficar esperando 12, 13 meses, né? Um ciclo de produção. Nossa! Para conseguir retornar. Isso, gente, é uma folga, né? É gigante, né? Para quem é produtor. Porque a tilápia ela tem um ciclo mais curto, então ele tem o giro do capital, né, mais rápido, né? Ele não precisa esperar tanto tempo, né, para retornar aí o lucro e o capital de giro investido. Agora, no nativos é bem isso, é pelo menos 9 meses. Pelo menos. Pelo menos 9 meses. É porque a gente coloca, engorda, né, 9 meses, mas se você... Comumente, como a gente pega a fase de recria, quando entra a recria junto, aí vai para 12, 13, né? Sim, com certeza, é isso mesmo. Muito bom. Nossa, quanta coisa, hein? Quanta coisa dá para a gente analisar só entre escolha, definir tamanho de alevino. Isso é fantástico. Eu ainda não... Olha, Soraya, já tem um tempo que eu trabalho com essa parte de análise econômica, mas eu ainda... me surpreendo todos os dias com as possibilidades, as respostas que o Excel, né, você sabendo, né, trabalhar lá com a parte de análise econômica, ela te dá. É muita informação, é muito legal. Ô, Adri, é que nem você, como você mesmo disse quando a gente estava preparando essa live,
traga a pergunta. E às vezes você ainda não está enxergando a dúvida, né? A pergunta lá. Né? Então, é isso. Fala para mim, né? Me pergunte. Traz a dúvida financeira que a gente joga na planilha. Que a gente joga, né? Que a gente pensa lá, né? E traz, né? Mas legal. É muito. Eu sempre fico... Se tem uma coisa que me desconecta, é me colocar na frente do Excel. Joia. A gente usa bastante isso em você, né? Ai, muito bom. Muito bom. Adorei. Gente, obrigada por trazer esses dados maravilhosos aí para nós. Com certeza agregou muito para todo mundo. E a Silvanete já se comprometeu aqui em comprar juvenil a partir de agora. Que ótimo! Nós já vamos ter um resultado aí em breve, hein, Silvanete? Você vai ser uma das primeiras aí nos dar essa resposta aí ao vivo, né? Quem sabe vem aqui junto com a gente, né? Para mostrar aí, olha, eu fiz e deu certo. Muito legal. Gente, muito obrigada. Espero que a gente possa ter contribuído mais um pouco com vocês. Não só levantado dúvidas, né? A gente vem aqui para levantar questionamentos, né? Coisas, mas é muito legal, é muito legal. A gente não quer deixar só as dúvidas, mas a gente também quer orientá-los da melhor forma e colocar aí possibilidades, né? O que a gente vem fazer aqui é dar para vocês melhores possibilidades de produção e de lucratividade. É isso mesmo. Joia. Tá obrigada, bom? Adri. Um beijão. Beijão. Obrigada. Tchau. Boa noite. Gente, fantástico, né? Vocês conseguiram entender? Pode aumentar em até 33% o lucro. Gente, é o lucro da tua piscicultura quando você faz a escolha, a decisão certa do tamanho do alevino a ser colocado, a ser comprado aí para produzir dentro da sua piscicultura. Então, não fica indo no achismo, né? Não fica no achismo. Analise os dados, olhe para as condições, entenda os dados da tua piscicultura, entenda a infraestrutura da tua piscicultura e tudo aquilo que a gente pode trabalhar buscando maior eficiência para a tua piscicultura. A gente está aqui para te ajudar nisso. Beleza? Gente, tenham uma excelente noite, um ótimo final de semana e até semana que vem. Tchau, tchau.